E vocês que acompanham o Paulo Figueiredo Show devem ter percebido que eu tenho dedicado um tempo considerável do programa à exposição de certos eventos que ajudam a explicar o tamanho do esquema que o regime montou no Brasil. O Paulo Figueiredo Show não é um programa como qualquer outro, não é um programa onde a gente comenta sempre as principais notícias do dia, não. Aqui existe um foco. Existe um foco. O foco aqui é revelar e desnudar o esquema para bater a sua carteira. Eu não estou falando de um esquema ideológico. Eu estou falando de um conjunto de interesses alinhados pelo simples fato de todo mundo estar enriquecendo às custas desse sistema e do seu trabalho. Você é o trouxa que banca Viviane Barros de Moraes, que banca Dias Toffoli, que banca Beto do PCC, Beto louco do PCC. Você é o otário. E eu estou aqui para te dizer e te mostrar que você é o otário, porque a pior coisa é você passar a mão no seu saco e você sentir 4 bolas e falar assim: eu devo ser um super macho e tenho 4 bolas. E não, amiguinho, 2 das bolas não são suas. E eu posso provar no programa de hoje. Os eventos ocorridos nos últimos dias contribuem muito para que a gente entenda esse esquema. Mas antes da gente falar sobre isso, eu preciso começar recapitulando o que é o escândalo do INSS, porque eu tenho a impressão de que isso está sendo pautado ad nauseam na imprensa há tanto tempo que parece que algumas pessoas nem entenderam ou se esqueceram do que se trata. O escândalo do INSS foi uma descoberta, acreditem, da Polícia Federal, enquanto eles tiravam uma folga de prender idoso e mãe de família, de que associações estariam cadastrando aposentados e pensionistas sem a sua autorização e, assim, passavam a descontar mensalidades continuamente da folha de pagamento dessas pessoas. Tá? Então você tinha a sua folha de pagamento e tinha um descontinho ali que você não sabia o que era, às vezes não reparava, mas sem autorização eles faziam esse desconto. E os caras estavam pegando o dinheiro da sua mãe, que trabalhou a vida inteira para receber a sua aposentadoria pequena do INSS, o seu, e dando para um sindicato e uma associação sem que a pessoa nem soubesse. Tinha gente filiada a múltiplas associações, tendo o seu dinheiro suado descontado para pagar capricho de vagabundo e de filho de presidente vagabundo. E talvez a pessoa mais notável nesse esquema para roubar o seu dinheiro da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, do seu, seja lá quem for, seja qualquer um que tenha qualquer tipo de contribuição previdenciária, a pessoa mais notável desse esquema é o Antônio Carlos Camilo Antunes, que você com certeza não sabe quem é, exceto pela alcunha de careca do INSS. O careca do INSS é um empresário e lobista cujas empresas atuaram como intermediárias desses sindicatos e associações, recebendo dinheiro que era debitado indevidamente dos aposentados e pensionistas e repassado, parte deles, pelo menos, era repassado para todos os beneficiários, e são muitos, desse golpe. O fluxo do crime, então, para vocês entenderem, era que o sindicato ou a associação roubava a tua avó, depois pegava esse dinheiro e enviava para uma das várias empresas do careca do INSS. E ele, por sua vez, distribuía o dinheiro roubado para quem tivesse dentro do esquema. E esse é, até agora, que a gente tenha descoberto, na folga da Polícia Federal para prender mãe de família, esse é o maior escândalo de corrupção deste governo Lula. Né? E quem poderia imaginar, né, que nós teríamos um escândalo de corrupção bilionário se deixassem o ladrão voltar à cena do crime, não é mesmo? Quem poderia imaginar um troço desse? Né? Eu acho até curioso, porque envolve sempre um careca. Né? O primeiro escândalo de corrupção, para quem lembra, o primeiro grande escândalo de corrupção, quando Lula ainda era uma alma conhecida como alva e pura, o baluarte da probidade no Brasil, para quem fosse trouxa, mas naquela época você tinha até desculpa para votar no Lula, né? Podia estar se enganando, mas o primeiro cara foi o Marcos Valério, o careca, o Marcos Valério. Então agora nós temos no Lula 3
um novo careca, que é o careca do INSS, e sem falar, obviamente, do careca mor da nação, que é o cabeça de ovo. E eu fico pensando, né? Eu me surpreendo. Naquela época, dava para você ficar assim: ah, não, pô, o Lula realmente é um trabalhador, um idealista, etc, etc. Mas agora, dessa vez, é óbvio que você faria como o Alckmin, né? Traria ele de volta para a cena do crime, o ladrão, daria a chave do cofre, por exemplo, para as estatais. As estatais. É claro que a roubalheira vai ser completa, nós descobrimos do INSS, mas a gente tem as estatais batendo recorde de prejuízo e recorde de dinheiro enviado para artista que fica ganhando Globo de Ouro e elogiando e falando dos problemas da nação, recorde de dinheiro da Lei Rouanet. Cadê o Mário Frias e André Porciúncula, os caras que ficavam tirando o dinheiro da boca desses artistas, sofriam. Mas agora é recorde, Globo de Ouro, uma coisa maravilhosa. E prejuízo, recorde de prejuízo para os estatais. E com esse tanto de dinheiro, porque você precisa entender isso, com esse tanto de dinheiro, né, ou melhor, com esse tanto de gente para pegar o seu dinheiro, é claro que as estatais vão dar prejuízo. É claro que o INSS vai roubar. É óbvio que vai acontecer. E quanto mais você vai puxando, mais você vai achando. Vejam, por exemplo, que uma publicitária do PT foi apontada pela Polícia Federal como a responsável por movimentar os recursos do careca do INSS no exterior. Uma publicitária do PT. Será que o PT ganhou alguma coisa com isso? Será que o PT faz parte do esquema? Vejam também que a própria Polícia Federal apontou 5 repasses de R$300 mil do careca do INSS a uma empresa de uma amiga de ninguém menos do que Fábio Luiz da Silva, também conhecido como o Lulinha, o filho do Lula. Nos diálogos analisados pela Polícia Federal, o careca do INSS, o grande operador do esquema, afirmava que o dinheiro seria destinado ao filho do rapaz. Quem será que era o filho do rapaz? E ao mesmo tempo em que se descobre tudo isso, o que aconteceu? O Lulinha picou a mula e fugiu do Brasil rumo à Espanha. Eu me pergunto, Alexandre de Moraes pediu a extradição do Oswaldo Scroc, mas será que vai pedir a do Lulinha? R$1,5 milhão roubados da sua família, que a gente pegou, para o careca do INSS e dá para o filho do Lula. Esse não é um personagem novo. Por isso que eu falo, quem poderia imaginar, né? Eu estou vivendo um déjà vu, já estou nessa indústria vital há muito tempo, então estou vivendo um déjà vu. Porque eu tenho idade suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais de 20 anos de idade, de que o Lulinha já tinha sido alvo. Já havia um careca e um Lulinha num esquema de roubalheira do PT. Lá para 2005, 2006. CPI dos Correios e CPI do Mensalão. Mas, e o nome do Lulinha apareceu naquela CPI, mas o PSDB fez um acordo para proteger o Lulinha e parou de falar dele. O Eduardo Paes, então subrelator da CPI dos Correios, que era o cara que tinha sentado o pau no Lulinha, até fez depois uma carta pedindo desculpas à dona Marisa por ter falado do Lulinha, para poder ter apoio do Lula para sua campanha a prefeito de 2008, a prefeito do Rio de Janeiro. E ele ainda é prefeito do Rio de Janeiro e agora vai ser candidato a governador do Rio com o apoio do Lula. Mas o Lula tinha horror ao Eduardo Paes porque o Eduardo Paes tinha envolvido e falado muito sobre o Lulinha. A dona Marisa tinha horror ao Eduardo Paes porque ele tinha falado, o Eduardo Paes fala, eu quero o seu apoio, Lula, vende a alma ao demônio e faz uma cartinha pedindo desculpas. E daí as pessoas veem todas essas coisas e muitas vezes se perguntam por que ninguém faz nada sobre isso? Como é que um escândalo desse acontece e não acontece nada?
Eu tenho certeza que você já sentiu uma indignação tremenda no seu coração e se perguntou onde estavam as pessoas que deveriam se posicionar contra essas imoralidades, onde é que estão as pessoas que têm o poder de mudar esse cenário, onde é que estão as pessoas que deveriam fazer alguma coisa. E no programa de hoje eu vou te dar a resposta. As pessoas que deveriam fazer algo estão recebendo muito dinheiro para não fazer nada. E eu não estou falando, eu nunca faço isso, eu não falo de achismo. Vejam essa reportagem da Andresa Matais. Andresa Matais, nunca critiquei. No Metrópolis. Empresa usada por careca do INSS pagou 700 mil. A ministra do Superior Tribunal Militar. Superior Tribunal Militar, STM. Eu não estou falando do STF, estou falando do STM. E é isso mesmo. O escritório de advocacia da ministra Verônica Abdala Sterman, do Superior Tribunal Militar, recebeu 700 mil reais de uma das empresas do careca do INSS. E sabe quem o escritório de advocacia dela já defendeu? Olha a teia dessa porra. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ex-marido dela, que também já foi ministro do Lula e da Dilma, e defendeu também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Coincidentemente, essas três pessoas defenderam a nomeação dela ao STM.